Bom dia, irmãos em Cristo. Bom dia a todos, amados do Senhor. Nesta manhã abençoada, neste início de semana, eu venho aqui para louvar a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela sua família. Que Deus venha abençoar grandemente essa semana que se inicia, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de proteção do Senhor, em nome de Jesus, sobre a sua vida, amado irmão em Cristo. Louvado seja Deus por permitir que você esteja aqui hoje. Louvado seja Deus por nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor pela misericórdia, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a cada dia sobre nossas vidas. Louvado seja esse Deus que é por nós. E Deus, quando é por nós, quem será, amados, contra nós? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã abençoada, quero agradecer a todos que estão aqui online através da web rádio Sou Remanescentes, todos que vão me ouvir também aqui através das redes sociais. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês possam sentir o sobrenatural que vem do Senhor. Que o Espírito Santo venha resplandecer sobre a sua vida. Que Deus venha nos fazer novas criaturas, amados. Que nós sejamos usados como o vaso do Senhor. Que Ele venha nos moldar em nome de Jesus. Que hoje nós possamos permitir que o Senhor venha agir sobre as nossas vidas, venha nos usar como instrumento que somos dele, amados irmãos em Cristo. É isso que eu desejo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Entregue esse dia, essa semana, todos os seus anseios, todos os seus desejos e creia que o Senhor tem o melhor para você. Que os sonhos do Senhor se realizem sobre a sua vida, porque são muito maiores do que você pode pensar, amado irmão. Creia e entregue, descanse no Senhor, que possamos fazer a nossa parte, mas de acordo com os ensinamentos do Pai. Seguir aquilo que Deus se agrada sobre as nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo venha estar abrindo as nossas visões espirituais para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor quer para nós, os caminhos que devemos andar, todas as decisões que devemos tomar, que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, amém? Então, muito obrigada a você que está online através da web rádio, aqui através do WhatsApp da rádio. Louvado seja Deus pela sua vida. A Nilza, a Irene, louvado seja Deus pela vida de vocês. O irmão João e todos vocês que estão me ouvindo e que vão me ouvir, amém? Então, nesta manhã abençoada, eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler junto Gênesis capítulo 31, amém? Do versículo 22 ao 55. Então, é uma palavra que vem do Senhor, a palavra que está na Bíblia, que o Espírito Santo vem estar falando aos nossos corações nessa manhã, nessa semana, vem estar ministrando. Amém, amados? Vamos ler então, amados? Gênesis 31, a partir do versículo 22, diz assim: Labão foi informado de que Jacó havia fugido, reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho para Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você faz? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e músicas ao som de tamborins e harpa. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas Deus, de seu pai, me apareceu ontem à noite e me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e o seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: Fugi porque tive medo, pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer.
Se encontrar qualquer coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: por favor, perdoa-me por não levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos na casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloquei-o aqui diante de nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era desperdiçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer a plena luz do dia, quer a escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos por formar meu rebanho. Em 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se Deus meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e respondeu: Labão a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo o que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros da família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar e Jacó chamou de Galede, acho que é isso, amados. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galede. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se não maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá, que é testemunha dessa aliança entre nós. Veja esse monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você, como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Invoco a Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e Deus de seu avô Nor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus, temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Amém, amados? Então, essa palavra abençoada, essa história, linda que a Bíblia nos traz hoje, ela vem nos mostrar, nos relatar, amados, que Deus aqui
ele mandou Jacó voltar para a casa dos seus pais, né? E que Deus seria com ele, amém? Então que essa palavra esteja nesse momento, que o Espírito Santo esteja falando através do seu coração, falando para o seu coração e tocando você naquilo que é necessário através dessa palavra de Deus, amém, amados? Então a Bíblia vem nos ensinar que Jacó vivia 20 anos, mais ou menos, aproximadamente, a Bíblia diz, como servo, como escravo, né, sendo enganado por Labão, seu sogro, né? Jacó era abençoado por Deus, amados, em tudo o que ele fazia, mas Deus também não permitia que ninguém lhe fizesse mal, para a glória do nome dele, porque Deus é maravilhoso, amém? Deus, na verdade, o abençoou, prosperou o trabalho de Jacó e fez ele enriquecer em gados, ovelhas, bodes, fazendas, servos, amém, amados? A Bíblia vem dizer isso, que Deus o abençoou tanto que ele prosperou, porque Jacó, amados irmãos, ele ouviu a voz de Deus, né? E quando Deus mandou ele partir com tudo que tinha rumo à terra de Canaã, levando tudo que ele tinha, assim ele fez, levando seus bens, suas esposas, seus filhos, servos e tudo que ele tinha. Jacó, amados irmãos, ele servia a um único Deus, Pai, poderoso, né? E que já havia se revelado a Jacó, né? Em sonhos na cidade de Betel, aonde Deus mostrou todas as bênçãos que tinha para a vida e a descendência de Jacó. Deus mostrou naquele sonho para ele. Mas o sogro, né, de Jacó, o Labão, não servia, amados, a Bíblia vem dizer, a um único Deus poderoso. Ele adorava imagens e ídolos, por isso não prosperava mais, por não adorar ao único Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, ao Deus Pai. Amém, amados? Ao se preparar para partir rumo à terra de Canaã, a esposa de Jacó, a amada esposa dele, Raquel, roubou do seu pai Labão, né, escondeu os ídolos que ele adorava e tinha como valiosos. Então ela pegou aqueles ídolos porque ela imaginava que valia muito dinheiro, por ganância ela pegou. Jacó partiu sem avisar Labão, levando tudo o que tinha. E Labão, amados, a Bíblia vem nos dizer que ao descobrir, ficou furioso, né? Por se sentir enganado, roubado, uma vez que Raquel havia roubado os seus ídolos. Labão, então, a Bíblia vem nos dizer que ele perseguiu até encontrar Jacó na cidade de Gileade. Mas Deus, amados irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é único, Deus é poderoso, Deus é soberano. E o que Deus fez, amados? Deus abençoava Jacó, Deus amava Jacó, e Deus se revelou em sonho para Labão, e ele disse: estou avisando, deixe Jacó em paz. Jacó então assumiu que teve medo de Labão, amados, né? De Labão tirar as filhas, as esposas deles e os filhos, né, os netos, por isso ele partiu sem avisar. Mas a fúria de Labão estava mais além de se sentir enganado, né? Ele se sentia roubado, né? Porque os seus ídolos tinham sumido. E daí a palavra aqui vem nos dizer então que Jacó permitiu que ele procurasse por todo o acampamento aqueles ídolos, porque Jacó tinha certeza que ele não tinha pego nada de ídolos do seu sogro, porque ele não adorava aqueles ídolos, ele adorava a Deus, né? Ao soberano Deus. E então, amados, Jacó não sabia que Raquel tinha roubado o seu pai, né? E ao procurar, né, não encontrou nada. Ele não encontrou nada em nenhum lugar que ele procurava. E por último ele entrou na tenda de Raquel e foi mais uma vez enganado por ela. Ela que escondia os ídolos debaixo do seu corpo, dizendo que não poderia se levantar, né, por estar em período menstrual. Naquela época, né, a mulher não poderia ser tocada, né, no período menstrual. Então, por isso que ela ficou no lugar onde ela estava e o pai dela não encontrou. Então, amados, o primeiro ensinamento desta palavra é que nós vamos passar por conflitos por toda a nossa vida, assim como Jacó passou, né, por vários conflitos. Mas quando nos colocamos, amados irmãos, diante de Deus, como vasos dele, deixando com que ele nos molde, nos mude,
e somos tementes e obedientes ao Senhor, Ele nos conduz, amados, nos abençoa, nos guarda, nos guia. Ele apaga o nosso passado de erros, de pecados e nos faz novas criaturas, amados irmãos em Cristo. É isso que essa palavra vem nos mostrar. Jacó aqui estava sendo obediente a Deus, já tinha sofrido muito, né? O seu vale foi duro, por 20 anos precisou passar por todo aquele sofrimento, mas eu creio, amados, que ele estava sendo moldado por Deus para enxergar o caminho certo, que é em Cristo, o caminho reto, o caminho maravilhoso que Deus tem para nós. Então Jacó estava mudando sua direção, voltando para sua casa natal, porque ele estava obedecendo a sua terra natal, porque ele estava obedecendo ao Senhor, amados irmãos. Então, aqui a Bíblia vem nos mostrar que Deus honra Jacó, assim como Deus, amados, vai nos honrar, se assim nós nos entregarmos a Ele, para que Ele nos molde, que Ele nos use. Amém? Então, Jacó, ao honrar o Senhor, ele é protegido, né? E Labão enxerga, amados, que ele é abençoado por Deus. Da mesma forma que as pessoas, quando nós nos entregamos, elas enxergam que Deus habita em nós. Labão, por temer o poder de Deus, faz com que Jacó, né, faça uma aliança e um compromisso com ele. Jacó, né, e toda a sua família erguem um monumento, amados irmãos, com pedras, como sinal de aliança e compromisso firmado, e selam uma refeição nesta aliança, né? Fazem um sacrifício diante de Deus. E aqui os compromissos firmados foram que Jacó nunca maltratasse suas esposas, né? E que não se casasse novamente com outras mulheres. E também eles firmaram o compromisso de que aquelas pedras ali erguidas como monumento, né? Era o sinal da aliança firmada, que nenhum dos dois ultrapassaria de um lado para o outro das pedras para prejudicarem um ao outro. Amém, amados? Amados, quando temos Cristo em nossa vida, as pessoas enxergam e elas querem fazer alianças com nós. Elas querem, né, fazer compromissos para que elas sintam aquilo também. É isso que nós temos que orar para Deus, para que essas pessoas enxerguem verdadeiramente, né, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que elas queiram vir e sentir também, né, essa presença do Espírito Santo. Amém? Então ali diante de Deus, nessa história, amados, eles fizeram essa aliança, ofereceram um sacrifício, comeram, passaram a noite ali e no dia seguinte aquele sogro, né, e pai daquelas filhas abençoou eles e eles foram, né, rumo à terra, né, a terra de Canaã. Amém? O segundo ensinamento, amados, que essa palavra vem nos passar é que assim como Deus honrou Jacó por sua obediência, Deus estará honrando a você e a mim, amados irmãos em Cristo, quando nós nos colocarmos e nos entregarmos como vaso do Senhor, um vaso a ser moldado por Deus e firmarmos esta aliança com o Senhor, amados, com Deus, de servi-lo em espírito e em verdade. Deus aqui, amados, é o nosso juiz, fiel, e não nos desampara, não nos abandona e nunca nos desamparará. Deus nos ama e nos espera de braços abertos para realizar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Então que nesta manhã, amados, possamos nos entregar a esse único Deus, né, para que esses conflitos que nós vamos passar para o resto das nossas vidas aqui nessa terra, né, nós vamos passar, amados, que nós passemos por eles, mas com uma certeza que Deus é conosco e com a certeza da vitória quando temos Cristo, quando nos permitimos ser moldados, quando nos permitimos ser vasos na mão do oleiro, vasos na mão do Senhor, amados. Seja um vaso moldado pelo Senhor em nome de Jesus, amém? Então é essa palavra que o Senhor vem nos trazer nesta manhã abençoada, amados. Que nós possamos tirar, né, esses ensinamentos. Primeiramente, que veio mostrar essa palavra de que nós vamos passar pelos conflitos, mas que nós temos que nos colocar como vasos diante do Senhor, para Ele nos moldar e realizar sobre as nossas vidas os desejos do Senhor.
E assim como Deus honrou Jacó, que sejamos obedientes, amados, porque Deus é nosso juiz, é fiel e Ele não nos desamparará. Que sejamos obedientes em nome de Jesus a servi-lo de todo o nosso coração, nos entregarmos em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que essa palavra, venha ser ministrada durante todo o dia sobre a sua vida, sobre a sua família, que você receba o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã na Tua presença. Eu apresento a minha vida, da minha família, Senhor, e de todos os meus amados irmãos em Cristo que estão aqui comigo nesta oração, Senhor. Aprendendo a Sua palavra, Senhor, recebendo do alimento que esta palavra viva, Senhor, a Bíblia, Senhor. Que Seu Espírito Santo esteja nos tocando, Pai, esteja transformando as nossas vidas. Que esteja inquietando os nossos corações e nos mostrando, Senhor, nos mostrando o caminho que devemos andar em nome de Jesus, que é o caminho de Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que os conflitos deste mundo que nós passaremos, nós cremos que Deus é o nosso juiz fiel e Ele nos protegerá, porque Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos guia. Nada vence a Cristo. Cristo é vencedor, Cristo é soberano, Deus é maravilhoso, amados. Ele te ama, Ele te protege, Ele te guarda, amém? Louvado seja Deus por esse dia. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.